Olá, eu quero desejar boa noite para você que está nos acompanhando. Seja bem-vindo a mais um episódio do Capacity Conecta, o podcast da Capacity Gestão de Pessoas. Hoje estamos aqui recebendo um convidado super especial, direto da Bahia, e eu vou convidar ele para que ele mesmo se apresente, Vitor Novaes. Vitor, chega mais. Fala pessoal, boa noite. Jamile, obrigado pelo convite. Imagina. Aqui uma live bacana, né? Estão aqui interestaduais, cada um mais com essa possibilidade da tecnologia. Eu É que sou isso um aí. grande entusiasta, né? Acabo falando, por consequência, porque está dentro do meu ambiente. Bem, então Novaes nada mais é do que engenheiro civil, pai de família, né? Pai de dois garotos, um maior que eu já, quase me carregando no colo, o João É, Vitor. Luca, casado com Fernanda já há 16 anos, 17, né? Casado olha não, lá, não pode errar não, viu? pode errar, não. Essa data a gente erra, mas erra não, a gente chega, bate na trave, mas está sempre ali na região. Bom demais. E, enfim, Vitor formou em engenharia civil, mas teve a condição, né, de tocar um legado da minha família, que teve uma loja de materiais de construção. Então, Uhum. a loja ainda existe, né, mais de 20 anos. Eu trabalhei com eles à frente durante um bom tempo, né, quase 20 anos aí à frente de uma operação varejo e uma operação também de distribuição especializada em grandes construtoras. Como engenheiro civil, paralelamente também, né, construindo, fazendo obras, fazendo reformas. Meu pai também entrou no segmento do varejo de materiais de construção pela construção, então sempre manteve os paralelos, e aí eu desenvolvi o lado da consultoria. Esse Uhum. lado da consultoria e as especializações que acabei fazendo também me abriu assim uma paixão tremenda pela gestão, pela administração. Eu acho que todo gestor todo engenheiro tem um pezinho na administração, e aí eu acabei virando um grande entusiasta, fui buscar novos horizontes, caí no agroindústria, Ó. entrei lá pela porta de uma operação, são 4 unidades de negócio, como lá era uma operação frigorífica, né, uma unidade, e em um ano e meio eu assumi a posição de diretor executivo da empresa. Hoje eu sou diretor de operações, né, a gente já fez uma remodelagem, a sucessora, hoje ocupa o cargo de diretora executiva, tem um novo CFO lá, uma empresa com 450 funcionários, fatura 220 milhões, e graças a Deus tudo caminhando. Paralelo a isso, o Vitor escreveu o livro, O Voo da Galinha, palestrante também, gosto de ficar falando aí para a turma sobre liderança, sobre gestão, sobre processo, sobre pessoas, e coisas que podem elevar os nossos resultados e nos colocar num ponto à frente aí daqueles que não estão tão dispostos. Sim, sim. Olha que resumo. A gente está aqui, né, com um profissional de peso. Com certeza o assunto não pode ser outro, né? A gente vai falar de pessoas, processos e negócios. E ninguém melhor do que o Vitor para trazer aqui experiências práticas, insights, enfim, ajudar você que está nos assistindo a melhorar como líder, a melhorar como colaborador, a olhar para os processos, para a tecnologia dentro do negócio, como que isso pode ajudar, e olhar também para as pessoas. E eu queria começar, Vitor, te perguntando, né? Quais são os pilares que você considera mais importantes em um processo de reestruturação de empresa? Dentro de um negócio, assim, quais são os principais pilares? É legal você falar, né? Restauração tem um terminho que está na moda agora, que é o tal do turnaround. Eu não vou dizer que eu me formei um especialista em turnaround, mas a vida me carregou para isso. A empresa da nossa família, meu pai estava à frente, passou por alguns momentos mais difíceis e nós participamos de todo esse cenário, né? E aí, quando eu fui para a agroindústria, também encontramos um desafio bastante relevante e, graças a Deus, conseguimos virar essa chave. E aí, assim, com o tempo, com maturidade, conhecendo outros processos, maiores, menores, segmentos diferentes, a gente entende que, no fundo, são boas práticas. Turnaround, ou reestruturação de empresas, ela tem como pilar principal, sem sombra de dúvida, é tornar o negócio operacionalmente eficiente. Sim. A galera precisa entender um pouco a diferença, né? Muitas vezes a empresa, operacionalmente, ela é muito boa, mas ela não dá lucro. O quê, Vitor? Que loucura é essa? Como é isso? É porque ela pode estar com dívida, pode estar com algumas questões que a gente vê depois de um negocinho ali na DRE chamado EBITDA, que ela tem outros compromissos. Como é que a gente resolve isso? Por exemplo, com o aporte de um novo sócio, um fundo, um aporte de capital, um alongamento de dívida, uma renegociação, um banco, por exemplo, que você esteja devendo, entendendo que agora você está num ambiente novo, mais profissionalizado e que vai conseguir virar esse jogo. Aí ele renegocia a dívida, te dá um prazo e você volta. É a tal da recuperação judicial também, né? Que Sim. isso aí já é um passo
mais à frente, mas é um mecanismo para aquelas empresas que estão num momento assim já mais avançado, mas é possível, obviamente, fazer todo esse movimento sem estar numa recuperação judicial. A Uhum. primeira coisa é focar em eficiência operacional, né? Antes até de lucro. O lucro vai ser consequência disso aí. Segundo, a gente precisa pensar na qualidade das pessoas. Eu acho que andam até juntas, né? Porque Uhum. tem as pessoas certas, você não consegue o resultado operacional. Boa. Então, eu só gosto de falar sempre primeiro do resultado, porque eu falo, ó, o resultado puxa tudo. Mas a gente precisa das pessoas. Ah, vamos colocar eficiência, tecnologia, tudo, é tudo extremamente relevante, mas por trás de todo computador tem alguém apertando o botão. Então, para Exatamente. mim, esses dois pilares assim são os essenciais. Diferente disso, obviamente, pessoas certas fazem certo, você coloca no lugar certo, né? Frase do professor Vicente Falcone, homem que mudou a Ambev, né? Pessoas certas, nos lugares certos, fazendo certo. O Exato. resto é consequência. Porque isso aí a gente está falando de cultura, a gente está falando de processo, a gente está falando de normas, a gente está falando do que é aceitável, do que não é aceitável. E aí as coisas, por consequência, é, caminham para onde a gente entende que deve ir. Precisa, né? Hoje eu ouvi uma frase que dizia assim que boas ideias não garantem um bom resultado, porque para o bom resultado acontecer, precisa-se de pessoas executando com constância. E isso é uma verdade, né? Conflita muito com casa muito com aquilo que você disse agora, né? Processos, resultado, pessoas, estratégia. E eu queria aproveitar até esse gancho e te perguntar, né? Você falou que veio de uma trajetória aí de uma empresa familiar, da sua própria família. Acredito que você também já tenha se deparado com desafios em empresas familiares. Quais são os principais desafios que um gestor enfrenta quando ele assume a gestão de uma empresa familiar? Assim, o que é que você considera que é o mais desafiador? Eu acho assim, o mais desafiador, ela está na premissa, né? Eu sempre brinco assim quando converso com um aluno, com um cliente de consultoria, com sócios Uhum, da empresa, eu quero tentar despertar o porquê que aquela empresa existe, aquela conversa de propósito, de missão, de sim. visão, porque muitas vezes, principalmente primeira geração, a turma que fez a fundação, ela está muito apegada, né, a determinados posicionamentos, é muito centralizador, tem alguns bloqueios. E, no fundo, se você entende que o seu propósito pelo qual você fundou aquela empresa, ele está ali latente, cara, você começa a dar mais clareza a legado. Né? Eu vou dar um exemplo. Um problema Hum, de empresa familiar que é muito comum é você ter alguma pessoa que não tem a competência necessária para estar na função e ela está ocupando uma cadeira. Ninguém está sim. dizendo que é para pegar e demitir. Pode tentar realocar, mas tem que ter a premissa de que a empresa é um corpo funcional. Se Sim. você tem um órgão que não funciona bem, seu corpo vai reagir. Então, você tem que tentar alocar a pessoa no processo, não o processo na pessoa. Então, esse desafio para alguém de empresa familiar é muito complicado. Quando você bota o propósito, aí qual o argumento que eu uso com essas pessoas? Eu falo o seguinte, eu falei, cara, eu entendo que você tem hoje essa dificuldade aqui. Dá um exemplo, é um sobrinho. Tirar essa pessoa, um tio, vamos botar lá, pessoa mais velha. Você quer tirar um tio, uma pessoa de idade e tal, porque né, a pessoa tem uma história lá e tal, mas hoje ela não consegue entregar aquilo. Vamos olhar só para o lado do resultado, não vou falar da pessoa ainda, eu vou entrar nesse ponto aí. Uhum, Quando você sustenta demais a pessoa, você tem que lembrar, por exemplo, eu estou numa empresa de 450 pessoas. Toda vez que eu deixo de fazer o progresso que a empresa precisa, eu estou botando 449 pessoas que estão abrindo mão dos seus sonhos, das suas famílias, podiam estar em outros lugares, enfim, e estão deixando de fazer por isso. Então, assim, o propósito, não, eu não acho que é para uma pessoa. Ninguém faz uma empresa só para deixar a uhum, aposentadoria do filho. A gente pensa em uma série de elementos. Então, o primeiro lado, eu acho que é entender isso com muita clareza. O segundo lado, aí vem o lado humano da história. Pô, como é que eu aproveito esse cara? O Banco do Brasil, na época, não sei hoje, mas tinha um projeto para as pessoas que eles eram obrigados a aposentar, né? Uma empresa séria, grande, que cumpre ali o protocolo. O uhum. cara não conseguia aposentar e ficar em casa. 30, 40 anos de trabalho, eles criavam ali um ambiente para o cara ir para dentro do banco ali, acostumado a ler um jornal e tal, e tal, e tal. Quantas empresas hoje têm programa de requalificação? Sim. Então, tem esse outro lado humano que é entender que, opa, não é que não serve mais para mim que eu vou descartar, eu posso tentar aproveitar. E entender, muitas vezes, o lado figurativo que a pessoa exerce. Porque tem pessoas que, por mais que não consigam ser produtivas, mas faz um lado chairman, né? Digamos assim. Ele consegue ser uma pessoa de união, de, de símbolo para que aquela empresa
continue. Então, isso também tem que ser ponderado. Agora, quando você não tem nem um lado nem outro, é um tio chato, rabugento, que reclama, não entrega resultado, e você fica com pena, aí, meu irmão, vamos falar dos 449, porque aí você vai perder as É. pessoas competentes, infelizmente. É isso aí, é bem o que você falou. Eu acredito muito nisso e até falando, né, você trouxe muito esse lado, a necessidade de explicar o porquê, né, qual o motivo, por que a gente existe, por que a gente está aqui, olhar para as pessoas com humanidade e buscar desenvolver as pessoas, mas a gente sabe que às vezes não é possível, a pessoa às vezes ela não quer, né? Exato. E falando sobre a parte ali de gestão de pessoas, aqui na Capacity, por exemplo, a gente sempre fala para o cliente, né? Não contrate quem você não possa desligar. E a gente, obviamente, sempre trabalha para desenvolver os talentos, para ajudar o gestor, né, a fazer a melhor alocação, porque é aquilo que você disse lá no começo. Quando a gente tem as pessoas certas no lugar certo, a gente consegue performar melhor, a gente consegue chegar mais longe e mais rápido. Então, eu vejo que realmente é indispensável a gente ter as pessoas para a gente conquistar os resultados esperados, mas a gente precisa ter pessoas que estejam alinhadas, né, com o propósito da empresa, com os resultados, com as metas, com as diretrizes que a empresa tem, porque, de fato, são elas que entregam o resultado. E é super importante ter uma gestão de pessoas eficiente. E eu queria saber o que é que você considera, né, mais importante dentro da área de gestão de pessoas. Assim, o que é que tem feito diferença ao longo da sua carreira, gerindo grandes empresas, grandes operações? Você está falando de uma empresa aí com mais de 400 colaboradores, né? Então, quais são ali os principais pilares que você acredita que um líder precisa ter para executar, né, desenvolver uma boa gestão? Para mim, a melhor definição de líder é gente que move gente. Ponto. Não precisa Uhum. ser mais objetivo do que isso. Eu até fiz um Reels aí essa semana, postei lá. Eu falei, ó, 5 dicas aqui para você que quer desempenhar as pessoas e ficar reclamando que é curso, que é caro, é treinamento. Velho, você entra numa Fundação Bradesco, tem cursos inúmeros Sim. grátis. Eu já tive casos de precisar de um relatório para passar para um terceiro, né, uma operação terceirizada lá que ia fazer um trabalho conosco, por Uhum. exemplo, de suplência, e a pessoa que trabalha com isso demorou 3, 4, 5 dias para retirar um relatório. Até eu intervir e falar, oh, não, você tira aqui, sem nem Uhum. conhecer os caminhos, fazer um PROQ e entregar em, sei lá, 3 minutos. Uhum. Então, assim, qual o nível de produtividade que nós temos? Onde é que entra o gestor e o líder aí? É de provocar essas pessoas de forma antecipada ou intervir nesses momentos. De falar, ó, oh, tô vendo que você não tem uma ferramenta que, para os dias de hoje, para o que você exerce, é essencial, né? Então, a pessoa tem que estar ali se desenvolvendo. A empresa tem condição de pagar um treinamento? Não tem. O que é que ela tem à disposição? O que é que eu Sim. falei lá nesse Reels? Eu toquei muitos anos, né? Fui músico. Então, o que acontece? Naquela época, a Só mais gente uma função, né? mais uma função. Naquela época a gente ia estudar e assim, não tinha. Você pegava uma coisa que era um vídeo no VHS assim, terrível, e Uhum. alguém trazia, às vezes, um método impresso. Saía todo mundo tirando o xerox do método, cada um ia com sua partiturazinha para casa e sentava a mão para estudar. Hoje em dia, você bota no YouTube, tem um cara fazendo na África, nos Estados Unidos, É, o vídeo é lento, o vídeo é pausado, o vídeo é com a partitura cifrada. Meu irmão, não tem desculpa para o cara não fazer. é. Tem programas pagos melhor? Tem, mas tem grátis e super acessível. Esse de Excel mesmo, minha época, né? Falar assim, parecendo um senhorzinho, eu fiz Excel no CREA, tinha Excel na Realidades, empresas de tecnologia aqui. Hoje em dia não tem mais isso. Você É entra quem a verdade. internet faz. O da Fundação Bradesco é excepcional, é grátis. E Uhum. eu não vejo iniciativas de gestores para fazer isso. E eu falei muito disso porque, literalmente, eu nunca precisei pagar um treinamento de Excel para minha equipe. Todas as vezes eu mapeei as competências, fiz um, um double check, né? Fiz um due diligence ali para saber o que é que eles não tinham das competências que precisavam para a função Sim. e fui lá e botei, ó, quero tantas horas dedicadas aqui. Botei Fundação Bradesco, Santander, o Academy, tudo grátis. E a galera se desenvolveu. Aí Uhum. qual o ponto que marca Vitor para dizer assim, pô, Vitor, isso é relevante? Ou você só está empurrando o ela abaixo que as pessoas têm que fazer? Não. As pessoas, ao passar do tempo, inclusive eu boto na minha palestra lá, esse reconhecimento. Fala, pô, você falou aquilo, hoje eu estou usando isso, melhorei, peguei uma proposta, uma oportunidade, porque na hora eu sabia ler uma DRE. Eu já tive gente formada em contabilidade que não sabia ler um DRE. Por quê? Porque não é provocada para tal. Fala, ó, já que Sim. você é do setor de contabilidade, você está só lançando uma nota fiscal, mas quero que você leia todo mês aqui o fechamento. Você vai explicar, pô, Vitor, eu vou explicar. Eu falei, vai explicar, pô. Quero te condicionar para
você tem oportunidade. Na hora que você estiver na frente do dono da empresa, na hora que você for para uma entrevista, na hora que você conhecer um empresário numa mesa, você tem noção que é você falar disso na mesa, o cara vai dizer, opa, não é mais um. É uma pessoa Uhum. com algum nível de relevância. Então, assim, meu maior legado e o ponto mais forte que eu entendo de liderança e gestão de pessoas está nesse aspecto, né? Mover pessoas de um ponto para o outro. Gente estagnada comigo não é que não fica, né? Uhum. É difícil você crescer todo mundo, mas eu sou meio intolerante, entre aspas, a quem fica muito acomodado, Sim. sabe? Uhum. Isso é verdade. E eu ia até te perguntar, né, qual que o que é inegociável para você em um colaborador, né, para a pessoa estar no seu time, para ela conseguir ser promovida, qual que é assim a característica mais importante para você em um profissional? Primeiro, falando de estratégico até operacional, né? Uhum. Estratégico é inaceitável a pessoa. Eu até gosto muito do estratégico ter o poder de questionar, ser mais provocador, de não ter uma Sim. resposta absoluta para tudo. Eu sinto que o estratégico, quando ele é muito absoluto, eu sinto que é um cara que tem uma visão mais limitada. Uhum. Normalmente são pessoas até muito boas, mas são nichadas demais. Uhum. Quando o cara é um pouco mais provocador, será que isso daria certo? Eu Uhum. sinto que o cara tem uma mente um pouco mais aberta e tem um potencial maior. No nível tático, né, falando de gerentes, de coordenadores, são pessoas que têm que assumir o compromisso, né? Como é missão dada, é missão cumprida. Isso aí. Então, eu admito o cara errar 50 vezes, gastar o dinheiro, eu vou lá, pô, estourou o budget, foi com minha autorização e tal, mas eu não admito o cara nem tentar e ficar de milhões de desculpas. Milhões de desculpas. Não rola. Aí comigo eu sou meio chato pra caramba com isso. E outra coisa, eu sou um cara extremamente provocador nesse sentido de desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Meu time sempre trabalhei com todos os gerentes e as lideranças principais fazerem reunião de apresentação. Com o dono do negócio ou sem dono do negócio. Obrigação. E aí eu vejo as debilidades, né? Pô, o cara Uhum. consegue deixar claro qual indicador é o mais relevante, aí traz muita coisa. Aí eu já fiz em alguns momentos, fala assim, ó, a apresentação de vocês, velho, vai ser um slide de 7 minutos para todo mundo. O cara é acostumado a falar 15 minutos, 30, uma hora. O cara, mas chefe, eu não consigo, o meu setor tem. Eu falei, irmão, 7 minutos no slide, não tem conversa. Eu já acabei uma apresentação com o dono do negócio, com toda a equipe, com 7 minutos. E aí a pessoa depois vem para mim na sala, pô, chefe, você foi intolerante, não era para ser assim. Eu falei, e se ali você tivesse num Shark Tank, se fosse um Uhum. presidente de uma parada que você só tivesse o tempo Sim. para se vender, e aí? Então, velho, eu tô te preparando para a condição de debilidade, para uma condição não adequada. Se for sempre no seu tempo, sempre não sei o quê, a gente tá tendo demora nas entregas, etc. Então, bicho, aprenda a trabalhar se antecipando. Eu falo muito, inclusive tive essa reunião hoje, falei um pouco hoje com a sócia lá da operação, que eu sou diretor de operações. Eu falei, olha, tem hora que é ordem e progresso. Quando a gente sente que o negócio é grande, volumoso e está faltando organizar para crescer, é ordem e progresso. Quando a gente sente que o negócio precisa de tração, precisa de velocidade, precisa de energia, é progresso depois ordem. Uhum. Então, um setor que hoje está mal estruturado, está mal elaborado, e tem debilidade de eficiência, eu não vou focar agora em entregar bonitinho, vamos instalar o software, quero indicador para tudo. Eu quero eficiência, irmão. Uhum. Entrega eficiência, depois a gente arruma. Uhum. Então, nível tático, eu vou muito nessa lei de progresso e ordem. No nível Sim. estratégico, tem que olhar a ordem mesmo sem ela existir. Uhum. E Mas essa sua fala até traz, até te interrompendo rapidinho, quando você fala, né, que você provoca ali os líderes para que eles apresentem, isso também mostra, né, que a pessoa tem domínio do que ela está fazendo, não está fazendo por fazer, ela sabe por que ela está. Eu acho fantástico essa estratégia mesmo de apresentação, porque você consegue mensurar o nível de comprometimento daquela pessoa com a entrega que ela tem que fazer, né? O quanto que ela se esforçou para aquilo, o quanto ela entende o impacto daquela atividade ou daquele processo que ela está atuando dentro do negócio, junto a outros pares. Então, é fantástico, parabéns. E pode dar andamento aí. Você ia falar agora do operacional, né? não, eu dizer assim, eu nunca apresentei nada de nenhum liderado meu. Nada. Eu posso Uhum, comentar na reunião e tal e tal. Ah, eu quero saber isso. Eu falei, beleza, eu vou marcar e chamo tal pessoa aqui. Vitor, você não sabe? Eu falei, não sei. Não sei. Eu uhum. tenho 3 telefones. Um deles, que é o da operação, tem 34 grupos de WhatsApp. Nossa.
É impossível, eu uso o É. Teams, eu uso uma série de ferramentas de gestão, minha cabeça não vai gravar tudo. Uhum. Mas eu tenho tudo muito bem organizado, tenho os mapas mentais, etc. Da linha operacional, o que eu espero é, assim, a obediência, mas com um pé na desobediência. A Ousadia, né? obediência Um pouco de é entender ousadia. exatamente, é ousadia a palavra que eu queria falar. Falei desobediência, mas era para ser um pouco de ousadia. Eu gosto muito quando o operacional entende as regras, entende a cultura e entrega o que é pedido. Para mim é isso. Mas eu adoro quando o cara tem um pouco de ousadia, de provocação, mas ele entendendo a regra. Qual o problema? Muitas vezes pensa você que um caixa está ali na empresa, ela tem ali um protocolo para abrir, fechar, dar o troco, sei lá, tem uma série de etapas que existem ali. Se ela perceber que tem uma forma melhor de fazer, eu sempre brinco, galera, pensa que vocês estão no telemarketing e o cliente quer uma coisa que você não sabe responder. O que é que acontece? Levanta a mão e o supervisor encosta. Só isso. O tom de ousadia é, pô, fiz aqui na urgência e percebi que é melhor fazer. Eu não quero que você faça sem avisar o superior. Eu quero que você sinalize a ele que você fez de uma forma melhor. Aí as coisas vão tomar. Por quê? Eu sempre brinco, é a história do telefone na mesa, né? Tem uma mesa aqui, um cowork. Se você bota um telefone do lado esquerdo, aí você sai e vai embora. Amanhã chega uma pessoa, bota o telefone aqui no meio. Aí chega outro, bota o telefone na ponta. Daqui a uma semana o telefone está do outro lado da mesa. Aí fala assim, por que esse telefone sai daqui para lá? Ninguém sabe mais Uhum. mapear. Então, o operacional tem que entender, ó, o telefone tem que ficar do lado esquerdo, ponto. Mas aconteceu algo que eu precisei mover o telefone e eu entendi que isso era benéfico. Então, vai lá e sinaliza. Se não, vira o que a gente chama na Bahia aqui de armengue, né? E aí você procura, vai fazer a rastreabilidade do que aconteceu, por que que não entregou, por que que está dando aquele problema e ninguém sabe porque o processo Uhum. não é cumprido. Uhum. Perdeu-se a rastreabilidade. Sim. Então, o operacional tem que ser obediente, porém ousado. Maravilha, muito bom. E até falando sobre isso, né? Hoje a gente trabalha, né? Obviamente, conversando com muitos profissionais em vários níveis e em várias regiões do país. E a gente vê muita queixa de profissional, porque tem o líder, onde o profissional ali ele executa a atividade e o líder aparece, né? Então tem muita gente que se queixa, porque, poxa, eu não tenho espaço, eu quem faço, e o meu líder que apresenta como se fosse ele, você não, né? O teu time não pode reclamar disso, porque você envolve e isso é muito positivo, assim, de fato, é provocador para quem está ali desenvolvendo uma carreira, independente do nível, quando a gente tem um líder que nos instiga a ir além, né? E dominar realmente aquilo que a gente faz. E eu queria aproveitar, Vitor, e ler uma pergunta aqui para você. Mandaram para mim assim: como garantir que as contratações feitas durante ou após uma reestruturação realmente fortaleçam a cultura desejada e não reforcem antigos problemas da empresa? Diante da tua experiência aí, o que é que você me diz? Aí vamos lá. Vou tentar falar. Eu acho que são coisas um pouco separadas. Essa questão de voltar à cultura da empresa, eu acho que é relaxamento do líder. E normalmente não é, por exemplo, do diretor de operações, é de quem está em cima. Eu sempre falo o seguinte: qualquer coisa que acontecer da linha abaixo da estratégia, a culpa é sempre do diretor. Se você conversar com alguém que faz turnaround há muitos anos, um Lázaro do Carmo, ele fala assim, meio brutão na internet, tal, mas a galera acha que ele é o maior carrasco do mundo pela Uhum, forma que ele fala. Só que ele não demite linha tática e linha operacional, ele só demite diretoria. Porque ele fala assim, campeão, se as coisas não estão andando, se voltaram a ser como era, etc., não é a equipe que tem problema, não, é você que permitiu. Ah, perfeito. tinha tal pessoa que era laranja podre, você quis dar uma oportunidade, ok, acompanhe de perto. Porque se ele recontaminar as pessoas, o culpado não são. Claro, existem fatores, por exemplo, eu tenho um problema aqui na Bahia que é venda de atestado. Eu Uhum, não tenho como culpar a liderança que ele está perdendo a mão porque as pessoas acham outros meios. Aí é uma coisa, é um problema crônico, né? Que aí tem que ser discutido com os sindicatos e tal e tal e tal. Mas mapeado, entendido que é falha de ação, é igual você ver seu filho começar a usar uma droga, andar com um cara suspeito, etc., e você não se mexer. Aí depois que o uhum, menino está fazendo alguma coisa de errado, você vai culpar o menino, você foi negligente. uhum, Né? O menino não tem instrução ainda para estar lá. Mas aí, o que eu entendo, o que eu gosto de fazer, toda a minha liderança direta, eu faço PDI constante com todos eles. E uhum, feedback, eu uso os dois de uma forma diferente, nem sei se é a mais correta, mas meu feedback
é um pool grande com perguntas e com comportamentos, com coisas que a gente observa do dia a dia, e o PDI eu faço muito mais focado nas competências, na tarefa e nos resultados. Então, eu faço uma fichinha, eu tenho lá, eu coleto a assinatura deles e eu dou a resposta na hora por escrito, né? Uhum. Então, para mim não tem muito kkkkk não, velho. Só essas tarefas são essas. Como é que você está se vendo? Qual a nota você daria para você? E aí ele dá. Depois eu faço uma avaliação e a gente conversa. Acha que Uhum. está de acordo? Não está? Que ponto? Qual o combinado que a gente vai sair daqui para a próxima avaliação? Esse combinado é que a gente vai buscando esse crescimento contínuo. Paralelo a tudo isso, né, que está dentro, a gente também fala de cultura, mas são comportamentos, né? Que, enfim, Sim. pessoas são pessoas, têm problemas, acontecem coisas na vida das pessoas e tem problemas toleráveis. Eu tinha um funcionário que perdeu irmã, perdeu pai, perdeu gente todo no Sim. mesmo ano, e aí eu disse, bichão, esquece o trabalho, cuida tua vida, acho que a gente resolve. Isso é uma coisa. Gente que tem outros problemas, etc, etc, aí a gente tem que chamar e falar, bichão, deixa o problema lá fora e aqui você vai ter que trabalhar, não tem jeito. Também tem problemas. Outras Todo pessoas. mundo, né? E falar Então, nisso, né? Pode continuar. não é isso. Então a gente tenta dosar isso, mas minha liderança direta e imediata, eu não passo no máximo 6 meses para fazer um PDI com eles. No Uhum. máximo, no máximo, no máximo. Não, e isso assim é sensacional, porque como você disse, né? Eu acredito muito, tem gente que fala assim, quando você tem problemas, deixe fora, né, do trabalho. Mas a pessoa é uma pessoa completa, normalmente, se ela não estiver bem na vida pessoal, isso acaba refletindo, só que a gente precisa ter uma linha tênue, né, em relação a isso, e a pessoa precisa manter o profissionalismo, cumprir com as entregas, se estiver com dificuldade ali, apresentar ao seu líder direto. E eu vejo que você falou muito da responsabilidade do líder, né, do gestor, nos resultados da empresa, em uma boa e eficiente gestão de pessoas. Mas a gente sabe que também que dentro de alguns negócios acontece de... Eu falo sempre isso olhando para a área comercial. Normalmente, o que eu percebo é que quando um vendedor ele se destaca, ele atinge os resultados, normalmente ele é colocado em uma cadeira de liderança. Muitas vezes sem sequer ser perguntado, né, se você quer. Então, a pessoa enxerga que não, ao atingir o resultado, acho que ele vai dar um bom líder e às vezes a pessoa não está preparada para isso. E aí, Às vezes, ela não é líder. como, desculpa, acabou em Às vezes ela não tem, de fato, as o competências perfil. para a posição de liderança. Aham, exatamente. E é muito disso que acontece. Às vezes você perde até um bom vendedor e acaba não ganhando um líder, né? Que é o objetivo, às vezes, da promoção. E eu queria entender, Vitor, hoje, assim, o que é que você... quais são, assim, os critérios que você utiliza para promover ou contratar um líder, já que dentro da estrutura você considera como as pessoas mais responsáveis, né, diretamente pelo resultado, porque são elas que influenciam quem de fato estão ali abaixo na parte operacional do negócio, né? A nível de liderança, para mim, tem os pré-requisitos básicos, que são as competências da função, né? Eu tenho que Uhum, entender se a pessoa tem a capacidade mínima de estar ali. E gosto de trabalhar muito com pessoas ambiciosas. uhum, Experiência é muito bom, às vezes é muito bom você trazer um cara experiente, mas a gente tem certa dificuldade, às vezes, a alocar, trazer. Por exemplo, é, quem fez o movimento de trazer pessoas de um grau maior dentro da companhia hoje que eu assumo a cadeira, fui eu. uhum, Né? Até então não tinha. Então, por exemplo, o CFO hoje tem uma remuneração de 4, 5 vezes a que o antigo gestor financeiro tinha. uhum. Então, até chegar num ponto de você a empresa estar madura o suficiente Sim. para entender que pessoas boas trazem grandes resultados, você tem que trabalhar com gente um pouco mais barata que não está 100% pronta, mas topa o desafio, tem 70%, 80% das competências, você vai navegar junto dela. Então, eu gosto muito de medir essa linha de ambição. Uhum, Né? Eu gosto muito também de outra fala de Lázaro, que a gente fala assim, ó, estressa o cara para entender, bichão, deixa eu te falar, meu telefone é 24 horas, de domingo a domingo. Não estou dizendo que eu vou te ligar 2 horas da manhã, mas se precisar, eu vou. Vou dar um exemplo. Não sei se vão brigar comigo aí, Ministério do Trabalho e companhia. Mas, literalmente, eu não tenho hora para trabalhar. uhum, Meu Teams e o chat, eu digo o time todo. Eu falei, galera, inclusive todas as minhas lideranças são cargos de confiança. Recebe os uhum. 40% para eu não ter essa conversa aí com Misato, CLT, sei lá, qualquer conversa. E todos que eu puder botar PJ, eu boto também. Para Uhum. justamente não cair nessa discussão. Eu mando mensagem 2 horas da manhã, 4, domingo, mas eu não peço que me responda. Se Sim. eu preciso falar com alguém, eu vou ligar. Eu vou, bichão, tô querendo falar com você, atende aí, não sei o quê. Mas muitas vezes é a hora que eu consigo parar administrativamente.
Durante o horário comercial, eu estou rodando, estou visitando cliente, estou visitando a operação, estou pegando perto, estou ensinando as pessoas, estou na estrada. Não consigo fazer o trabalho de refino, né, o meu due Sim. diligence. Então eu paro, muitas vezes domingo, muitas vezes à noite, abro aqui os documentos, vou fazer um double check, vou responder todos os e-mails. Normalmente eu não acumulo e-mail, eu respondo todo dia para não acumular. Uhum. Mas tem uns que você precisa, às vezes, preparar algum material, e aí eu gosto de fazer isso nos horários mais incomuns possíveis. Uhum. Eu gosto de falar isso pro cara para dizer assim, você não vai se incomodar se você receber uma mensagem, não. Ah, meu celular eu não deixo vibrando, deixo tocando. Se você mandar mensagem às horas da manhã, vai tocar. Eu falei, então, se prepare para brigar com sua mulher por minha causa. Porque, infelizmente, bichão, é o ritmo. Não, eu não sou a favor, tá? Eu não sou o terrorista. É, e eu meio que nasci assim, sabe? Eu sempre acordei cedo, madrugada. Então, eu aprendi a ter produtividade e conservar meu estado de saúde. Já tive câncer, já tive uma série de coisas, tenho um filho grande, organizando meus horários dentro do que eu posso. Se Uhum. eu for deixar para fazer isso, por exemplo, num sábado, 9 horas da manhã, eu não vou curtir minha família. Então, eu sempre faço os intervalos. Vitor, você está sendo egoísta. Eu falei, não, porque eu faço o meu, mas eu não estou pedindo para ninguém Sim. dar sequência. Mas eu quero que todo mundo fique alerta, porque Uhum. se precisar, eu falo precisar não é para uma demanda de Vitor, mas para uma emergência, atende. Por Sim. exemplo, eu tenho demandas aqui que travou alguma coisa no sistema, e aí o pessoal comumente encerra, e o pessoal ligou para mim, tipo 11 horas da noite, com a operação travada, porque não conseguiu falar com os gestores. Aí eu falei, pô, tá de sacanagem. É. Que todo mundo que é responsável na cadeia não está disponível, e aí Uhum. vai acionar a direção porque não tem gestor disponível. Porra, aí eu fico puto. E Uhum. assim, eu tenho uma catequese, né? Depois eu posso pegar aqui e mostrar para vocês, mas na minha catequese tem um bocado de frasezinha lá, que é assim, eu não abro mão, não abro mão. Então, por exemplo, meu telefone não toca por sua causa. Fato. O que que significa? Significa, irmão, que eu te dou toda a autonomia do mundo. Eu te ensino a você fazer. Você vai receber suas palmas lá pelo seu bom trabalho. Eu odeio quando o funcionário meu me liga para dizer que vai no médico. Eu falei, pô, tá de sacanagem, bicho. Um cabo de 40 anos me ligando para dizer que vai no médico. Se respeita, pai. Faz o que tiver que fazer. Eu te ligo para Uhum. saber que hora você começa. Te ligo para saber que hora você termina. Eu faço isso. Eu vou cobrar o trabalho. Você dá Então, assim, autonomia, né? o máximo de autonomia, não quero nem saber. Agora, algumas coisas eu não abro mão. Sim. Atualização do Teams, que é a minha ferramenta de trabalho, é onde eu gerencio os projetos, é o meio de comunicação da empresa. Fala por lá. Nego, às vezes liga, fala do pessoal, eu respondo por lá. Chefe, estou falando com você. Eu falei, eu também estou. Tá respondendo? Eu falei, eu estou lá. A ferramenta é lá, não é aqui. Então, essas coisas eu sou muito cri-cri, Uhum. sou muito chato. Mas, no geral, na soma, as minhas, não sei se são pirraças, né? Minha esposa disse que é coisa de velho. Minha forma de trabalhar ajuda em muita coisa o grupo também, porque acaba criando a disciplina, criando a Sim. rotina, criando os processos, os endereçamentos de onde tem que estar tudo. Por outro lado, também, eu sou hiper mega liberal. Agora sim, falhou, uma, duas, que é o famoso, né, 4T, né? Treina, tenta, tosse e troca. Acabou. Eu Uhum. não vou ficar enxugando gelo, não. Essa é a Pô, metodologia, né? a pessoa é muito boazinha. Eu falei, irmão, mas então deixa ele ir pro mercado, amadurecer, volta melhor. Mas eu Uhum. não tenho esse tempo do mundo, não. É bem isso. E eu ia aproveitando até falando, né? Você fez aí, você falou sobre essa metodologia dos 4 T's. Repete pra gente o que significa? Treina, tenta, torce, troca. Boa. Eram três, né? Porque antigamente o pessoal falava assim, tenta, Treina. treina, treina, troca. Era Aham. treina, treina, troca. Hoje é treina, tenta, torce, troca. Boa. E até falando sobre isso, né? Você já apontou aí as características que você julga ser mais importantes, os pilares que para você são indispensáveis para uma reestruturação de negócio, né? Para um negócio caminhar de forma saudável e rentável. E eu queria entender qual é a tua percepção hoje do mercado com esse apagão de profissionais que tanto se fala, né? A gente tem visto muitos gestores sofrendo com dificuldades mesmo de contratar, e isso não está só ali na área operacional, né? A gente está vivendo um movimento onde tem muita gente indo para o digital, muita gente voltando do digital, muita gente empreendendo. Como que você vê esse movimento assim do mercado e como isso tem impactado você, né, como diretor, nos projetos que você tem atuado? Jamile, é um desafio, porque assim, é o que eu costumo falar, gente boa tá sempre empregada.
gente boa você vai ter que tomar de alguém. E aí a gente começa a bater de frente com a cabeça do empresário, porque ele não consegue enxergar valor. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma metodologia de pricing boba, tá? Boba. Uhum. Peguei uma metodologia de imposto de gasolinas e outra metodologia de ancoragem, com, fiz um mix ali não estou falando daquele pricing robusto de fiscal, preço, tributação, não. Estou falando só de precificação, Uhum. metodologia de precificação. Fiz em uma semana, primeiro mês de resultado para a empresa, só isso deu 35, 36 mil reais. Nossa. Então você fala, pô, você pega um cara que mexe um ponteiro aqui, dá 35 pau de resultado. Quanto é que você está disposto a pagar para um cara desse? Esses 35 mil passa a ser recorrente de receita da empresa, a menos que ela retroaja. Então não é que o cara fez uma ação, deu 35 mil e foi embora. Não, a empresa passa a ser lucrativa 35 mil reais todos os meses. Sim. Então, o empresário precisa também se qualificar para ele começar a perceber isso. E aí a gente engajar e trazer profissionais melhores. Eu vejo uma debilidade muito grande, porque todas as pessoas que eu admiro muito, gosto muito, estão fora daqui. Tem muita gente boa, não estou dizendo que não tem. Mas muitos foram embora. Uhum. Foram embora. Vão para São Paulo, vão para Paraná, vão para BH, vão para outro lugar, para fora do país, porque não enxerga a Bahia hoje com esse cenário de empresariado. Né? Sem falar que a gente ainda tem um coronelismo, que as empresas são muito familiares, tem segunda, terceira, quarta geração envolvida, e aí isso é mais um elo de dificuldade. Descendo um pouco a cadeira, tático e operacional, operacional é problema Brasil, né? Uhum. Rodo bastante aí, converso com bastante palestrante também. Outro dia estava com Fred Alecrim, Caio Camargo, e ele falou: Vitão, isso aí é Brasil inteiro. A gente roda aqui falando de varejo, roda pelo Sebrae, conduz imersões do Sebrae até fora, e o que a gente ouve é essa dificuldade com mão de obra operacional. E aí vai entrar viés políticos, outras questões que eu não vou me ater, mas fato que existe hoje uma deficiência em contratação, e isso precisa ser revisto. No nível tático, que para mim é o que muito importa, porque são as pessoas que têm a capacidade de puxar os desejos do estratégico Uhum. e mover a turma do operacional. Eu acho que a gente até tem pessoas, não acho que a gente está tão carente, só que o que eu vejo é que tem muita gente que tá muito para trás de negócio. Né? Eu não sei se às vezes, por exemplo, eu conversei recente com grupos de engenheiros mecânicos, engenheiros de bons currículos, e eu pergunto assim sobre inteligência artificial e tal, o cara, rapaz, não sei o quê, não, eu consulto, tipo assim, o cara usa um chat GPT como se fosse um Google. Uhum. Falo, pô, campeão, você não usa em nada, o que você tem de automação aí no seu processo? O cara tem isso, aquilo. Eu falei, pô, você nunca pensou em fazer, sei lá, um agente que ele pode te mandar isso todo dia no seu WhatsApp? Aí o cara assim, porra, dá, né? Por exemplo, eu estava com um gestor nosso lá de manutenção e ele estava com gestão à vista. E eu falei, pô, cara, faltou esse indicador, faltou aquilo. Eu falei, por que tu não prepara um relatório, bicho? Você tem lista de equipamentos, você tem um software robusto com todos os KPIs, todos os lançamentos, inputs de dados, você tem plano orçamentário. Pega essa porra toda, bota num chat GPT da vida com um prompt legal. Eu fiz com ele na hora. Sai Uhum. um relatório completo e papapá. Ele, ô, Uhum. chefe, você brocou aí. Eu falei, velho, tá na sua mão, velho. É para você se vender, é para te ajudar. Só o tempo que Sim. você para abrir essas telas, você traz isso tudo pro chat, cara. Isso vai te ganhar muito tempo. Né? Então, eu sinto falta, né? Já fiz coisas, por exemplo, tá faltando peça, estamos com um problema numa peça tal aqui. A equipe falando, né? Aí eu falei, beleza, vocês vão, é um equipamento muito antigo. Aí eu falei, faz o seguinte, pega ali uma régua graduada, vamos botar aqui do lado. E aí eu tirei a foto do equipamento, né? O equipamento de um compressor de amônia, com a régua, e falei, ó, aparentemente tá nessa etapa do processo, funciona, deve ser isso aqui. Velho, o chat foi lá, descobriu qual era a peça, me deu o código de fábrica, ainda indicou os possíveis locais de revenda no Brasil. Aí eu falo, vocês entenderam o que eu estou falando? Agora você ia pegar telefone, ia pegar peça, botar no carro, levar para não sei aonde, Uhum. etc, etc, etc. É É. isso que eu falo, que eu acho que isso eu tenho uma carência muito grande da linha tática. Essa minha Uhum. geração X, quem não foi para o digital, fica com essa soberba e dizer, esse povo digital daqui a pouco desaparece. Uhum. Isso aí é coisa para menino, o Google. Então, infelizmente, né?
Se Uhum. eles soubessem o quanto isso ajuda. Nossa, demais, otimiza muito o tempo, né? E você falou de inteligência artificial. Hoje é cada dia mais presente no dia a dia, né, de todas as empresas e muito se falava sobre a possibilidade, né, de serem substituídos pela IA, de pessoas serem substituídas. O que é que você pensa sobre isso? Assim, você acredita nisso? E como você vê o uso da tecnologia dentro dos negócios, né? Os ganhos, enfim, o que é que traz de benefício, enfim, qual é o teu olhar sobre isso hoje? Olha, eliminar, acho que não vai não, mas vai reduzir um bocado de gente, vai. Uhum. E aí, empresas que estão tomando a frente, eu acho que vão sair na frente, né? Você não conversa hoje com nenhuma grande empresa, grande companhia, que você não fale primeiro com um chatzinho para fazer ali Um uma filtro, né? pré-abordagem. Uhum. Cara, eu já fiz processo de seleção para empresas companhias dos Estados Unidos, todo o processo de pré-seleção é lá. E outra coisa, o nível da conversa era um chat da vida conversando, falei, não é possível, eu tô falando com o computador. Ah, você diz aqui disso, relate um fato, legal. E nessa história, qual foi o desafio que você enfrentou? Eu falei, pô, não é possível. Está Uhum. interpretando e está conversando. Tá cada Então, dia assim, mais eu humano, acho, né? mas assim, tem uma boa profissional por Sim, detrás que parametrizou, que entende, que claro. já sabe quais são os traquejos das pessoas e que ela faz aquilo ali. Então, eu acho sim que vai nivelar, vai tirar muita gente da linha. Por exemplo, eu falei de um PROC V, de uma fórmula de Excel, que hoje também a galera não está nem fazendo mais, já está processando em outras ferramentas. A profissional, pô, fazer um relatório em 5 dias. Uma profissional dessa vai sumir. Uhum. Não tem jeito. Porque um analista sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000, vamos botar aí, o custo bruto da pessoa. Se você pensar que você tem 5 dessas no escritório, que você pode botar isso no agente, talvez pagando nada, só o desenvolvedor e ter isso de forma perene, você vai botar uma pessoa o quê? Por exemplo, só para fazer uma avaliação final, fazer um double check, fazer uma validação ou a introdução. Então, eu acho que a inteligência vai, não vou dizer numa linha de produção, mas eu acho que ela vai, falando administrativamente, eu acho que ela tira aí de 30% a 60%, a depender do segmento. De Uhum. produção, a gente sabe que tem os robôs, mas Brasil ainda está muito distante, né, do nível de investimento para assumir uma linha como um todo. E eu acho que vai ter intervenção do Estado, né, pela massa que a gente tem de pessoas que precisam, quer queira, quer não, mesmo botando atestado, do emprego, né? Do emprego, do seguro-desemprego e por aí vai. Sim, sim, sim. E você estava falando, né, o tempo inteiro sobre a necessidade de ter tecnologia, de automatizar processos, de olhar para a inteligência artificial. Eu acredito que sim, algumas funções elas vão realmente deixar de existir e outras não vão, mas as empresas vão poder talvez enxugar um pouco mais o quadro e ela vai, obviamente, aproveitar os colaboradores que estudam IA, né, que conseguem utilizar a tecnologia a seu favor, porque como você disse, hoje em dia a gente consegue assim em 2 minutos, fazendo ali o bom uso, obter um resultado que a gente demorava muito tempo para construir. E isso está em todas as esferas, inclusive na de atendimento, né? Hoje eu vejo muitas empresas, por exemplo, otimizando o processo comercial, utilizando o Total, robô. Você falou alguma total. coisa? Cortou um pouquinho. Totalmente, É, total. Inclusive, exatamente. eu tenho um exemplo que eu particularmente acho excelente. Não sei como está no Brasil, mas, por exemplo, meus celulares, minha conta de telefonia, internet é Vivo. Hum, Antigamente eu tinha pavor, Vivo, Sky, qualquer uma dessas, porque tudo era telemarketing, caía para 10 milhões de pessoas, nunca resolvia nada, era um caos. Hoje em dia você fala com a gente ali, ele reloca para a pessoa. Eu já caí 2 ou 3 vezes na mesma profissional, que é uma profissional excelente. Ou seja, hoje eu retenho os bons. Eu uhum, converso, a pessoa é super atenciosa e diz, seu Vitor, mas resolveu? Tá tudo bem aí? Ah, beleza. Não, só qualquer coisa, pode nos procurar, tal e tal e tal. Você não consegue isso com 100, 200 pessoas, sim. infelizmente. Então, hoje, a automação elimina o estresse, o atrito que existe entre as pessoas, faz uma aceleração, muitas vezes resolve um bocado de problema que não precisava realmente Uhum, dessa máquina de pessoas, e cai em pessoas que têm a competência, a desenvoltura, e você pode remunerar melhor também. uhum, Porque é uma operação um pouco mais rentável, um pouco mais folgada, que a tecnologia te permite. Então, exatamente. É bem isso facilita demais. Eu vou ler mais uma pergunta que diz assim: quando uma empresa entra em um processo de reestruturação, qual costuma ser o maior erro dos gestores em relação às pessoas? E como isso impacta diretamente a cultura e o resultado dos negócios?
É um pouco daquilo que eu falei, né? Principalmente empresas familiares, quando tem os apegos, as Sim. questões, né? Eu já sugeri em consultorias diversas, e não foi uma nem duas vezes, do famoso paga para ficar em casa. A empresa sustenta. Pô, mas é meu primo, não sei o quê. Eu falei, bichão, tu não vai morrer por causa de 5 mil, numa empresa que fatura 10, 20 milhões. Eu já Tá, trabalhei em uma empresa, sabia? Que pagavam para uma pessoa ficar em casa, literalmente. pronto, paga, paga. Às vezes é melhor. É. Às vezes é melhor, porque, sabe, você, é o que eu te falei, você não pode ter uma pessoa, o improdutivo, menos mal, porque você consegue realocar ele, bota numa função que prejudica menos, você tira ele da zona de estresse dos outros. Agora, o cara que condena a cultura, para mim é inaceitável. Sabe? Para mim assim, é uma questão de ímpeto pessoal. Para mim é como se xingasse minha mãe, como se falasse mal do meu filho. Se um cara sustenta uma pessoa e diz para mim, pô, velho, desculpa, mas é meu irmão, eu não vou tirar. Aí eu vou dizer, bichão, então tu vai seguir sua trilha sozinho, porque não tem condição. Não tem. Eu já larguei a consultoria porque eu não conseguia avançar porque existia um atrito entre família. E eu disse, Uhum. pessoal, eu não vou ficar vindo aqui toda semana, pra vocês me acharem bonitinho e ficar chamando para a gente rever o processo Sim. na mesma etapa do processo. Ou a gente, Joãozinho cede, outro cede, a gente vai fazer, vai errar, vai dar merda, mas também vai dar muita coisa boa. A gente vai no horizonte aqui de 3, 4, 5, 6 meses começar a colher e começar a mudar, ou para mim não faz sentido. E eu Uhum. abandonei o contrato. Uhum. Acredito. Para mim não faz sentido. Mas Uhum. eu acho que o empresário, mais uma vez, ele tem que tirar um pouco dessa vaidade. Outra coisa, às vezes, eu tenho uma palestra de inovação que eu sempre falo assim, ó, não seja casado com o seu produto. Tem muita gente que é apaixonado pelo produto. Ah, mas Uhum. meu pai construiu isso. Ah, o meu celular, a capa que eu fiz é a capa de acrílico da NASA que não tem ninguém igual. Eu falei, campeão, entenda o negócio como negócio. Os caras Sim. que mais crescem hoje são os caras preocupados com equity, né? Os caras que estão falando do Uhum. produto que ele tem. O cara fala de equity. Equity é o quanto de valor a empresa dele agrega, né? Para que ele possa depois ou repassar ou estender, franquear, seja o que for. O que acontece? O cara hoje que tem uma indústria, por exemplo, de, de iogurte, de lácteo, muitas vezes o que dá mais dinheiro para ele não é nem o lácteo, não é nem o iogurte, o queijo, porque é quase um commodity. É o que ele consegue extrair de subproduto. Porque, por exemplo, o whey protein que nós conhecemos aí das academias, Hum. o YoPro, é o mesmo iogurte adicionado com whey protein. O whey protein é soro do leite desidratado. Soro do leite é descarte da fabricação de queijo. Ou seja, durante anos e anos e anos a indústria pegava e jogava isso fora, e ela foi lá, redesenhou e fez o iogurte natural. Então, muitas vezes, natural não, esse iogurte proteico. Uhum. A indústria de cimento, tinha uma empresa tem uma empresa chamada CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, fabricava aço. Um dos componentes de fabricação de cimento, ela jogava fora no meio ambiente, era caríssimo. Um dia ela parou e fez uma conta e falou: o que, que dá para me fazer com isso, que é mais barato do que eu descartar no meio ambiente? Uhum. Dá para fazer cimento. Foi lá, montou uma fábrica de cimento. A CSN hoje é a maior cimenteira do país. É uma das maiores do mundo. Daqui a pouco, né, tá brigando, já briga aí forte com a Votorantim da vida. Entre tantas e tantas outras situações que existem, que as pessoas hoje falam: ah, o meu iogurte está aqui. Eu falei, meu irmão, de repente vale a pena você fazer um iogurte ok, um queijo ok. Não precisa gastar esse brand para você ter o soro do leite, porque o iogurte é R$ 3 e o IoPro da vida é R$ 9,90, 3 vezes o valor. Uhum. Então, para de dizer que o seu é o melhor. Quer dizer, estou falando aqui também, mais uma vez, aquele discurso de hipóteses, né? Vamos Uhum. pensar. Tem gente que faz uma senhora marca, Sim, consegue se sim. diferenciar. De Uhum. fato, fala, pô, uma média de iogurte é R$ 3, o cara vende 10 porque é como ele se apresenta, é diferente. Mas é importante o cara entender, perder um pouco dessa vaidade e entender que o jogo pode mudar. Que Uhum. muitas vezes o comportamento do cliente pode mudar. O cliente pode Sim. deixar de ser um cliente de chão de loja e passar a comprar virtual. E aí? Ah, mas meu pai fez essa loja, aquele balcão foi onde minha avó fez Sim. a primeira venda. Ô, campeão, eu acho isso lindo, romântico, mas faz uma estátua, imobiliza, mas
faz o que tem que fazer, senão tu vai ficar para trás, não tem jeito. É isso aí, precisa estar acompanhando e se reinventando, né? Porque senão você fica obsoleto, defendendo o seu produto até o fim, mas não tem efetividade, né? Não tem resultado. E você mencionou aí Lázaro do Carmo algumas vezes, mas eu queria saber quem é a referência hoje, assim, para você? Onde que você costuma, o que você costuma consumir? Quem são as pessoas que você costuma, assim, acompanhar? E quem mais te inspirou, né, nessa jornada aí de gestão? Você que trabalhou em tantos projetos, conta aí um pouquinho pra gente. Olha, eu gosto muito assim, para mim qualquer um que tem uma empresa com mais de 20 anos no Brasil, para mim já é referência. Aí a questão é Um a gente herói, né? aprender. É, já é herói. Então, assim, o que eu acho é o seguinte: perfeito não tem ninguém, Sim. mas a gente pode se espelhar e aprender com todo mundo. E eu sou um pouco disso, né? Eu tento aprender com todo mundo, extraio ao máximo. Lázaro, para mim, é uma senhora referência, um cara que fez uma carreira desde muito cedo, Sim. chegou no topo aí de empresas bilionárias, e sempre foi empresário paralelo. E hoje é, enfim, o cara de maior projeto de recuperação de empresas do país. Então, e eu tive a oportunidade de conhecer, ainda tem esse fato aí que foi uma Legal. das coisas que me deu essa oportunidade de conhecer um pouco de bastidor, de algumas histórias. Então, sou muito grato e é um cara que eu me espelho muito, até porque a linha de pensamento é muito parecida. Uhum. Mas todos os outros empresários, apesar dos ruídos que acontecem aí, né, o Ricardo lá da Ricardo Eletro, mas ele fez uma coisa fiscal, você, velho, não estou lá para julgar. Eu quero estudar o que ele fez de bom, porque quer não, esse cara revolucionou. Né? Muito. E o que ele fez de revolução de varejo não foi o que levou ao crime fiscal, são coisas diferentes, se é que ele fez lá ou não. Uhum. Né? O que o CIMED está fazendo agora é outro Sim. absurdo. Cultura, se você assistir os vídeos dele dentro da companhia, é absurdo, você não vê isso. Né? E não é a empresa Google, todo mundo gracinha, não. O cara fala de venda todo dia de manhã, 7 horas da manhã, sacou? Então, eu gosto muito de todos esses casos, né? Que mostram esse crescimento, essa ambição. Eu falo muito disso também. O João Adib, na CIMED, ele está falando de 5 bi, 5 bi. Outro dia passou para mim um podcast, não, uma visita do TK, um cara que vende carro lá, visitou a CIMED, Uhum. foi visitar ele um dia, e aí ele aproveitou e fez uma visita, né? Rodou lá no saguão. Cara, a organização, os produtos à disposição para todo mundo que vai visitar ter acesso aos produtos, né? 5 bi em vários flyers assim pendurados na empresa. Você fala, meu irmão, como é que essa empresa não vai bater 5 bi? Vai bater, irmão. Tá tudo favorável para os caras. Eu não estou falando de cenário externo, eu estou Uhum. falando da porta para dentro. Os caras respiram 5 bi, 5 bi, 5 bi, 5 bi, 5 bi. Tá todo mundo engajado. Então, gosto de pegar empresas que têm esse movimento cultural muito forte, pessoas que fizeram transformações, pessoas que têm resultados. O que eu não gosto muito, por exemplo, eu adoro os Menos G4, adoro, sou fã, assim, muito mais pelo que eles construíram do que propriamente por eles, Uhum. porque tem os seus resultados, eu acho excepcionais. Mas, por exemplo, eu acho que eu conheço outras pessoas e me coloco numa condição também de falar, por exemplo, melhor de varejo do Sim. que os meninos, apesar que eu acho eles excepcionais. Uhum. Mas eu tenho que entender o que é está por trás do jogo, né? Ali é Sim. um jogo do marketing, que eles falam de forma mais abrangente e tal e tal e tal, mas no back-office do G4 tem gente para falar de varejo, Uhum. tem gente para falar disso ou daquilo, né? Do varejinho tradicional brasileiro. Ontem eu estava fazendo visita comercial aqui em Salvador, rodando com o meu time todo, o gerente comercial, o gerente de planta, os representantes. Cara, a gente foi da biboquinha que trabalha o rapaz e a esposa até supermercados e hipermercados. Então, assim, eu gosto de pegar todas as histórias, todos os setores, todos os segmentos. Perfeito. Até porque cada um tem uma necessidade, né? Cada tamanho exige ali uma intervenção do gestor, é um time também para acontecer o projeto. Enfim, eu queria aproveitar, Vitor, e pedir para você contar, porque eu sei que você tem uma trajetória bem robusta, você já falou, e você faz muita coisa. O teu, o teu nomezinho ali no Instagram, é, inclusive, Vitor Inquieto, né? Conta aí por que inquieto. E eu queria também saber um case de sucesso, assim. Qual o projeto que mais te marcou ao longo dessa trajetória, assim, o resultado que você gerou, o aprendizado que você trouxe? Qual é o teu case, assim, de sucesso que você tem orgulho aí de falar? A história do Vitor Inquieto,
para matar esse assunto aqui primeiro, já fiz alguns projetos de reposicionamento, Sim. treino digital, já tem a mentoria rodando, a gente já funciona muito legal. É. E aí, eu conversando com um amigo, já tinha feito a imersão do William Celso, conheci ele lá. Uhum. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu gosto de estar de social, eu não me incomodo, eu gosto de estar de social. Mas tem hora que eu quero estar de calça jeans e de camisa, e eu quero falar minha zorra do meu palavrão. Porra, então eu sinto que às vezes eu tô me engessando, que eu tô virando tipo um coach, sabe? Sim. Eu não quero ter cara de coach, eu quero ter minha cara. Aí a gente foi fazer um trabalho mais profundo, meu irmão. Você imaginar, o cara botou carta, fez isso, conversou com isso, mandei mensagem para todos meus amigos, para meu chefe, para meu funcionário, para todo mundo você imaginar. E aí ele fez um mapeamento de tudo que a gente coletou. E acredite ou não, não é nem para dizer assim, a gente chegou à conclusão da inquietude, não. Tinha a palavra inquieto. Ó. Fala assim, me defina aí, velho. Como é que você enxerga para mim do Vitor profissional, do Vitor pai, do Vitor não sei o que? O cara, pô, inquieto, não sei o quê. Eu falei, irmão, não tem como. Não, não é bom gestor, não é. Não, você é inquieto. Está aqui nas esferas técnicas e pessoais suas. Essa palavra surgiu, então as pessoas te Olha, enxergam. Aí eu falei, pronto, se é minha tudo a ver, verdade, né? assim será. Daqui a pouco vai vir aí, vai vir um brand, vai vir um reposicionamento, Top. mas eu, de inquietude, podia esperar tudo. Eu tenho eu esqueci agora, tipo um bookmark aqui com todas as frases, com todos os textos, quem vai entrar, quem é o público, qual a linha de comunicação. E eu, no mesmo dia que eu saí da reunião com ele, eu já postei lá, vindo inquieto, já mudei. Ele, porra, já? Falei, pô, velho, não é pra ser inquieto, caralho. Então é assim, a gente vai. Nessa hora é progresso, depois ordem. Uhum. E projetos, cara, assim, eu não tenho um projeto preferido, né? É óbvio que eu tenho um carinho muito grande pelos negócios da minha família, né? Foi o maior tempo que eu passei, o maior legado que deixei, ter formado pessoas, né, durante muito tempo, ter conhecido boas pessoas também ao longo desse tempo todo. E eu tive uma oportunidade, até por alguns desencontros de objetivo de vida, né, com meus familiares, que eu meio que falei, ó, para mim só dá se for do meu jeito agora. E Uhum. aí teve aquele estresse no início, mas eu tinha liberdade e ali eu tive autonomia total de botar do jeito que eu queria. E a gente conseguiu fazer um excelente projeto. Né? Por exemplo, uma das lojas principais, após a minha saída, ali, dando sequência, né? Porque eu saí e deixei ela em Sim. continuidade, ela praticamente dobrou de faturamento. Não. Né? Uma loja física, num lugar já constituído, com a carteira já constituída, você dobrar, e a gente não fez tudo o que queria fazer, porque a gente se deparou com a pandemia. Uhum. Na época ia entrar um pouco do varejo tradicional, com mídia de TV, a gente ia alocar um centro de distribuição para aumentar a capacidade de estoque e fazer vendas mais agressivas. Então, mesmo sem cumprir o plano 100%, Vitor conseguiu dar o toque, conseguiu mudar a fachada, fazer rebrand, mudar mentalidade, promover pessoas, mudar o posicionamento de mercado. E eu sei que isso foi extremamente marcante, porque eu tenho esse feedback até hoje de clientes e amigos engenheiros que vão lá até lá, rapaz, que dia você volta? Fui lá, faltou uma fita. Pô, quando estava aqui não faltava. Eu falei, calma, vou ligar lá para o pessoal e avisar. Então você sabe que você fez diferença, sabe? Qual o maior Sim. legado que você vai deixar na vida? É as pessoas sentirem falta de você. Sim. Né? Eu não quero que dependa de mim, não é isso. Mas é legal saber que você deixou uma marca, que você gerou Uhum. valor ali. A Granja eu tenho um carinho muito grande, né? Foi talvez a maior oportunidade que eu tive em nível de tamanho de mercado, sentado numa cadeira, e eu consegui também botar meu dedo, risquei minhas paredes lá, botei minhas frases, e é legal, porque tem uma série de colaboradores que falam comigo até hoje, né? Eu também que faço a catequese. Estava lá escrito nas paredes também algumas dessas frases. Aí eles vêm para mim, chefe, oh, pessoa certa, lugar certo, não sei o que é certo. Aí fala, aprendeu. Repetindo. É que você mexe numa cultura, nem por consequência do resultado que a gente obteve, né? Foi uma empresa de turnaround, é uma Uhum. empresa que hoje está caminhando muito bem, ainda existem alguns processos a serem resolvidos, mas é uma empresa que caminha muito bem, tem seu posicionamento de mercado, conseguiu o respeito do mercado novamente, tem um quadro técnico hoje excepcional, a gente trouxe gente de Ford, de Ambev, do mercado, tem Uhum. um CFO, eu até estava brincando, Marina, que é a irmã mais nova, ela falou, rapaz, nunca imaginei minha empresa ia ter um CEO, um CFO, não sei o quê. Eu falei, pois é, agora tem. Bom demais, bom demais. Isso aí mesmo, é o legado que a gente deixa, né? O impacto que a gente gera.
É o maior legado que a gente pode realmente deixar. Estamos caminhando aqui para o final, Vitor, e eu queria primeiramente, né, agradecer a sua participação, Opa, o bate-papo, foi muito bacana, passou muito rápido, mas eu queria que você deixasse aí os seus contatos, contasse para as pessoas que estão nos assistindo como que você pode ajudar. Então, se alguém quiser, né, contratar em uma palestra, quiser acessar a sua mentoria, como que faz? show. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo espaço, pelo tempo. Eu Imagina. falo pra caramba, E eu também, né? Tô aqui me segurando para deixar você falar. mas é legal. É que bom que a gente pode estar levando o que a gente defende, as Sim, coisas que a gente acredita e que, de fato, no final das contas, o meu resultado sempre é consequência do resultado de outras pessoas. Então, é. esse gente mover gente, para mim, é muito latente. Bem, hoje, o principal canal que a galera vai me encontrar aí é no Instagram, o @VitorinQuieto. Pode falar comigo lá, mandar direct, dúvida, estou com planilha disso, estou com problema daquilo, não sei se eu fecho o resultado. Vai lá que a gente bate um papo, né? Ali já é um canal principal. E na bio, eu acho que não está no ar, porque está para sair, se eu não me engano, semana que vem, que é o meu site. Que Legal. ali vai ter o formulário para mentoria, vai ter formulário para as palestras, vão ter alguns cases lá postados para as pessoas verem. O network, que já tive a oportunidade de fazer palestra aí, já tive a oportunidade de estar com o Caíto Maia, com o Lázaro do Carmo, com tantos e tantos nomes com o Alfredo Soares, né, nessa trajetória aí, Deus abençoe e colocou pessoas boas para a gente também aprender e pegar um pouquinho ali do know-how dessa Claro. turma. E também acesso à mentoria, que eu estou botando uma plataforma no ar. É uma plataforma de cursos que eu gravei, né? São cursos bem simples, são cursos que eu. É um curso, na verdade, mas que eu fragmentei do que eu acho que é essencial para qualquer operação. Então, eu falo um pouquinho de DRE, de análise de resultado financeiro, mas não falo com visão de economista, eu falo com visão de gestor. Falo assim, ó, Uhum. velho, deu conta de resultado, deu conta de margem, tal e tal. Falo de vendas, falo de liderança, falo de gestão de pessoas, falo de gestão de operações. Para mim, esses 4 pilares aí são os principais para desenvolver. Então, na próxima semana a galera já vai ver meu site, mas vai lá no meu Instagram, bate papo comigo, tá tudo certo. Fechado. Bom, eu queria agradecer demais, valeu muito a pena. Na próxima, a gente precisa fazer presencialmente, né? Tomar um cafezinho, vai ser muito bom. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Esse episódio vai ficar gravado. Eu aproveito para convidar você a seguir o nosso Instagram, Capacity Conecta. Todos os meses a gente vai trazer o episódio com um convidado especial. Aproveite também para seguir o nosso Instagram no Capacity Gestão de Pessoas e acompanhe por lá os conteúdos, também as vagas disponíveis. Podemos ajudar você, seja você candidato, líder ou gestor que está precisando encontrar as pessoas certas para alcançar os melhores resultados. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Valeu, tchauzinho, gente. Tchau, tchau.